Meribaldi era um mago do alto escalão de 367 anos, embora ele preferisse ser chamado de erudito. Com o poder de sua magia, mesmo em sua idade, ele era bastante vigoroso e tinha uma pele muito flexível como se fosse um homem jovem. Apenas seu cabelo grisalho traiu sua idade, mas parecia mais um sotaque à sua sabedoria e previsão. Ele havia servido como presidente da Guilda dos Magos na capital Imperial de Dambrat por mais de 100 anos, e lidara com inúmeros eventos importantes. Ele também havia concedido inúmeras medalhas a talentosos magos e julgados notórios. A essa altura, ele começou a pensar que seu coração imóvel e insensível não receberia mais golpes. Ele não esperava como ele estaria atordoado hoje. Meribaldi empurrou os óculos para cima, o dedo roçando as impressões irregulares no documento de identificação. Não houve problema com a impressão mágica. Isso foi o que sua abundância de experiência estava dizendo a ele, mas ele ficou horrorizado com o que os resultados de sua investigação significavam. Prova de nobreza. O testemunho do mago Arnist. E a rodada final de exame dos documentos não encontrou nenhum problema. Nesse caso, esse jovem nobre, que tem apenas 16 anos de idade, é na verdade um mago de 10 graus. Em nome de Azuchi. O maxilar de Meribaldi caiu lentamente quando ele olhou para o jovem à sua frente. Com tal habilidade inata em sua idade, Meribaldi se perguntou se ele estava prestes a testemunhar o nascimento da lenda bruxa do reino. Com licença, líder da guilda. Há algum problema? A pergunta levantada pelo jovem bruxo ao seu lado sacudiu Meribaldi de seu devaneio. Claro que não. Parabéns, mago Leilin. Meribaldi suspirou secretamente enquanto colocava sua impressão mágica no documento de classificação do mago. Este documento seria arquivado como prova da identidade de Leilin como um mago. A partir de hoje, você é um mago de classificação intermediária, conforme verificado pela Guilda dos Magos. Que Azuchi te abençoe. Embora essa não fosse a divindade em que ele acreditava, Leilin ainda abaixava a cabeça respeitosamente para expressar sua humildade. Meribaldi passou a Leilin um manto de feiticeiro aprimorado com um feitiço remover poeira e outros brasões e documentos. Ao conduzir a cerimônia, Meribaldi podia ver o amor de Leilin pela magia e a busca da verdade em seus olhos. Esse mesmo olhar existia em seus olhos quando ele era mais jovem. Talvez apenas uma pessoa assim tenha a capacidade de penetrar no reino de legendas e se tornar um ser com o qual só posso sonhar. Meribaldi ofegou em admiração para si mesmo, com uma expressão calorosa no rosto. Ele gentilmente deu alguns conselhos para Leilin também. Wizard Leilin. Embora você já tenha entrado nas fileiras de um mago de nível médio, sugiro que você estude por algum tempo na Guilda dos Magos da capital Imperial. Algumas das mais recentes filosofias e modelos em magia estão presentes aqui e serão muito importantes para você agora mesmo. Isso é precisamente o que eu desejo. Líder de guilda distinguido Leilin fez a reverência de um bruxo para o bruxo de alto nível. Seus movimentos eram incrivelmente graciosos. Eu não esperava que as coisas ficassem tão problemáticas. Parece que o talento que eu mostrei me deixou bastante notável. No entanto, eu não consigo chamar a atenção dos outros caras sem fazer isso. Leilin secretamente deu uma risada amarga. Um feiticeiro de 16 anos de idade. Tal talento inato parecia bastante horripilante. Depois de verificar sua posição, alguns velhos Forge imediatamente agiram como se tivessem sofrido um derrame, e até envolveram o líder da guilda. Felizmente, ele já ganhou sua fama como um mago genial. Todas as suas melhorias foram testemunhadas por Arnist, e isso o salvou de muitos problemas. Com relação ao Devil Blood da Ger e outros itens que seriam facilmente associados ao mal, Leilin não carregou nenhum deles com ele. Prova de que sou um mago de 10 graus. Mesmo se eu viajar para o exterior, é o suficiente para eu receber tratamento preferencial. Leilin brincou com a insígnia do mago na mão.
Estava decorada com uma lua e estrelas prateadas e havia nele uma sensação de beleza indistinta. Além disso, também estava ligado ao dono do bruxo, e pessoas de fora absolutamente não poderiam fazer uma cópia falsificada. Leilin Faulen e alguns homens carregando o símbolo de um inspetor de alto nível estavam à porta da guilda dos feiticeiros. Uma equipe de guarda se amontoou ao redor de Leilin, interceptando-o. Leilin até viu alguns padres do Deus da Justiça entre a equipe, observando com olhares julgados. Eles só estão aqui agora? Está um pouco atrasado, ou estão com medo do poder da guilda dos feiticeiros? É o que importa? Perguntou Leilin ao inspetor à sua frente com um sorrir. Você é suspeito de um crime em mar aberto. Eu preciso de você para ajudar em nossas investigações. O inspetor disse sem expressão. Juízes, oficiais de segurança pública, policiais e afins, todos defendiam a justiça, e eram a principal fonte de seguidores para o Deus da Justiça. Leilin não se surpreenderia se eles tivessem o apoio da Igreja do Deus da Justiça ou se fossem avisados por eles. Se eu disser não, Leilin olhou para ele ridiculamente. Você não tem autoridade para rejeitar com um aceno da mão do inspetor. Alguns guardas imediatamente se aproximaram. O olhar de Leilin era tão severo quanto um raio, e ele ergueu a voz por alguns pontos. Não me diga que se atreve a prender um nobre inocente na capital imperial e calunia um nobre feiticeiro de nível intermediário na frente da guilda dos feiticeiros nobre. Bruxo. Uma vez que essas duas identidades da classe alta foram reveladas, muitos guardas imediatamente recuaram de medo. Em seus pensamentos simples, essa era definitivamente uma luta entre poderes influentes. Por que eles deveriam participar? Eles não têm medo de se meter em problemas por estarem envolvidos. Depois de testemunhar essa cena, o inspetor franziu as sobrancelhas. Mas antes que ele pudesse tomar seu próximo curso de ação, o som intenso dos cascos de um cavalo podia ser ouvido. Sua Majestade decretou que Leilin Faulen entraria no palácio e teria uma audiência com o rei. Um cavaleiro imperial vestido com uma esplêndida armadura desmontou seu corcel e mostrou um documento ao inspetor com o selo real do rei estampado nele. Sua Majestade deseja convocar uma audiência legislativa com relação a isso, e reuniu especialmente o Visconde Time para depor. Por alguma razão, o estado pacífico de Leilin deu ao inspetor um mau pressentimento. No entanto, ele não podia impedir que isso acontecesse, ou ele estaria declarando guerra à lei que prometera sua lealdade e devoção. Você sabe. Mesmo quando as coisas parecem preto e branco, sempre existirão infinitas e mais tons de cinza entre eles. Não é verdade, Ser Inspetor? Leilin montou no cavalo e zombou. Mesmo com o Visconde Time dando testemunho, Sua Majestade definitivamente não vai deixá-lo sair. O rosto do inspetor mudou drasticamente, mas ele finalmente escolheu ter fé no rei. Vou esperar e ver. Leilin sorriu levemente enquanto desaparecia no final da estrada junto com o cavaleiro. Vamos esperar em frente à entrada principal do tribunal. Eu não acredito nisso. O inspetor mordeu o lábio e acenou com a mão com firmeza. Evidentemente, o mal-estar que ele sentiu se tornou mais forte. Que pena. Se Laurent e os outros puderem alcançar a tempo, o padre do Deus da Justiça suspirou. Mesmo se for esse o caso, o pecador deve receber julgamento e punição. Os eventos que se seguiram progrediram como uma peça de teatro. Numerosas pessoas apareceram no palco, uma a uma, como marionetes na ponta dos dedos de Leilin, e o mal teve a última risada. Com a vítima, o Visconde Time, testemunhando pessoalmente, bem como a instigação por Marquise Luisa, quando o marido estava dormindo, Leilin nem precisou abrir a boca para falar. Quando se tratava de tais assuntos, participar deles seria uma perda. Ele teve que manter a atitude reservada e fria de um nobre. O último vestígio de persistência do inspetor foi completamente esmagado em pedacinhos com a única declaração do rei. Com relação ao assassinato do Marechal Dourado em Mar Aberto,
Nossas investigações confirmaram que é um crime cometido pela tripulação pirata chamada Bárbaros. Eu, por meio deste, ordeno a prisão dos líderes dos acima mencionados, ou seja, Odjitlin. Por quê? Porque foi assim. O inspetor se ajoelhou no chão com lágrimas nos olhos quando começou a soluçar silenciosamente. Porque este foi um mal-entendido para começar. Na verdade, tenho orgulho de como o reino tem um inspetor tão responsável e diligente como você. Leilin por acaso saiu naquele momento e saudou elegantemente o inspetor ao ouvi-lo. Ele tinha a atitude de uma pessoa que estava tentando acabar com a inimizade entre eles com um sorriso. Havia agora mais 2 títulos para o seu nome. Uma era sua identidade como um bruxo imperial e a outra era como um visconde honorário. Eles não eram de muitos, mas eles tinham um bom anel para isso. Ele os recebeu depois de entreter o rei. Mesmo que o rei costumava ser brilhante quando era mais jovem, ele era claramente viciado em vinho e mulheres no presente. Contanto que não envolvesse sua honestidade e prestígio, o rei não teria qualquer reação. Leilin tinha seus métodos de lidar com um sujeito tão velho. O que o deixou mais feliz foi que depois que essa declaração foi emitida por escrito, ninguém mais lhe daria problemas sobre os piratas. Ele também poderia convenientemente impedir os bárbaros. O que não estava lá para ser feliz porque Leilin sorriu graciosamente enquanto misturava habilmente com o círculo de nobres na capital imperial, e até conversava animadamente com o visconde Time como se fossem irmãos de sangue. Vendo isso, o inspetor afundou completamente em perplexidade. Neste momento, sua fé estava em perigo de ser destruída. Meu filho. A justiça sempre foi solitária. O caminho das pessoas que persistem na justiça está inevitavelmente cheio de espinhos, mas acreditamos que a vitória final certamente nos pertence. A mão quente do padre pousou no ombro do inspetor, tornando-se seu único apoio. O Deus da Justiça. HMPH. A expressão de Leilin não mudou, mas ele zombou secretamente de si mesmo. Fora da capital imperial, Laurent e companhia puderam finalmente ver as muralhas da cidade depois de uma caminhada desafiadora. Finalmente chegamos. De acordo com nossos relatórios de inteligência, ele está na cidade. Ele não pôde fugir dessa vez. O rosto de Laurent estava cheio de excitação e também um pouco de fúria ao mesmo tempo. Anteriormente no castelo de Glonwood, eles haviam sido impedidos pela primeira vez em relação aos adoradores do diabo. Em comparação com os piratas, os movimentos dos adoradores do diabo eram obviamente muito mais importantes. Mas depois de se ocupar com isso, descobriram que era um alarme falso. Não apenas isso, eles desperdiçaram uma enorme quantidade de tempo, e até mesmo deixaram seu alvo original chegar à capital imperial. Felizmente, com a rede de informações da igreja, ele não tinha mais para onde correr agora. Prepare-se para aceitar a punição, Leilin Faulen. Embora não tivessem se encontrado, Laurent já havia esboçado uma imagem dele em seu coração, esperta, selvagem e cheia de maldade. Este nobre deveria ter sido queimado vivo na fogueira.